Olá, muito bom dia. A gente inicia nessa segunda-feira, 5 de setembro, Dia da Amazônia, uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República, falando um pouco sobre as propostas para a nossa região, a região amazônica. Essa entrevista é feita simultaneamente, ao vivo, por todas as plataformas do Grupo Liberal, o site oliberal.com, nossas redes sociais, pela Rádio Liberal, que está nos acompanhando agora em todo o estado, e também com os grupos, com os veículos de 8 estados da região amazônica, que a gente agradece a parceria estar conosco, e também farão perguntas para o candidato Felipe Dávila, que é o nosso primeiro convidado. Estão conosco ao vivo e simultaneamente a Crítica do Amazonas, Imirante do Maranhão, Gazeta do Cerrado de Tocantins, Gazeta do Acre, Grupo Gazeta do Mato Grosso, Diário do Amapá, no Amapá, Diário da Amazônia, em Rondônia, e Roraima em Tempo, de Roraima. Candidato Felipe Dávila, só repassando o que a gente já conversou com a sua assessoria, a ordem das entrevistas foi definida em sorteio, o senhor foi escolhido, então, em sorteio como primeiro candidato a conversar conosco. Essa entrevista está sendo acompanhada pela equipe de jornalistas do Amazônia Check, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo pelo Grupo Liberal, junto com o YouTube, e nós, então, vamos esperar ouvir de você todas as propostas e o que pensa no plano de governo para a nossa região. O senhor está ao vivo com todos os mais de 30 milhões de habitantes da Amazônia. Eu lhe convido, então, cada pergunta, serão 9 perguntas, cada uma feita por um veículo da Amazônia, e cada uma delas o senhor tem 5 minutos para responder. Eu gostaria, então, de lhe dar boas-vindas e já lhe fazer a primeira pergunta, que é muito simples, mas é complexa. Como na Amazônia é possível preservar e produzir? Como pensar e fazer valer o desenvolvimento sustentável na Amazônia? Muito bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Um grande prazer participar deste bate-papo tão importante para a região da Amazônia, no Dia da Amazônia. Então, aqui eu fico muito honrado de ser o primeiro candidato à presidência da República a participar desta sabatina. Bom, este é o grande desafio. Qual é o problema hoje da Amazônia? A Amazônia emite muito gás efeito estufa e produz muito pouco parcela do PIB. Menos de 9% do PIB é produzido na região e é o maior emissor de gás, ou seja, é a região que está na contramão do que nós precisamos fazer. Ou seja, nós precisamos focar num plano de Estado para fazer o Brasil ser a primeira grande economia carbono zero do mundo. Isso está no meu plano de governo e nós temos um plano para fazer isso. Para se ter uma ideia, hoje 80% da emissão de gás efeito estufa no mundo hoje, no mundo, é por causa de emissão de energia fóssil. No Brasil é mau uso do solo, ou seja, desmatamento, principalmente desmatamento e mau uso do solo. Então nós temos de atacar esse problema de duas formas. Para a região da Amazônia. Primeira coisa que nós temos de fazer para o Brasil ser essa nação carbono zero: plantar árvore em terra degradada. Nós temos mais de 50 milhões de hectares em terra degradada. O nosso foco é trabalhar nos primeiros 4 anos em 3 milhões de hectares de terra degradada. E esse plantio de árvore vai trazer emprego e renda para os mais pobres. A ideia é pegar as pequenas propriedades e fazer um programa de plantio de árvore, financiar aí 15 plantio de árvore nessas regiões. Teremos contratos aí de longo prazo com essas famílias, e esse plantio de árvore vai gerar receita para as pessoas, ou seja, receita por volta de R$500 por hectare ano. Então, primeira coisa, vamos focar na silvicultura, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode capturar carbono plantando árvore. O Brasil é a maior superpotência do mundo na questão do meio ambiente, porque somente o Brasil pode capturar 50% do carbono emitido no mundo. Ou seja, o mundo precisa do Brasil, precisa da região Amazônia para resolver a questão climática, e o Brasil precisa do mundo para investir aqui em crescimento sustentável. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso: focar no plantio de árvores, e isso vai dar receita para as pessoas mais pobres. Para se ter uma ideia, hoje, Daniel, olha o desperdício, nós temos fundos aí, mais de US$1 trilhão para investir em plantio de árvores. Sabe quanto o Brasil capturou disso? Zero. Um absurdo, jogamos dinheiro fora que poderíamos estar aí fazendo já começando o replantio no Brasil. Então, este investimento na fixação de carbono no plantio de árvores.
Segundo ponto importante que nós temos de fazer aqui é mais Estado para combater o desmatamento. É inacreditável um Brasil que está desmatando mais de 8 mil quilômetros quadrados. Aí nós já chegamos a reduzir 80% do desmatamento no Brasil. Portanto, temos sim de combater o desmatamento, temos de investir nessa questão da silvicultura e, por último, pegar todo o potencial da Amazônia e focar na sua vocação econômica local. A sua vocação econômica local é o que eu chamo da economia verde, é o emprego verde. Não faz nenhum sentido ter uma zona franca de Manaus produzindo geladeira, televisão, motocicleta, quando esse dinheiro devia estar indo para a economia verde da Amazônia. Devia estar para como é que nós vamos extrair mais dinheiro da floresta. O potencial de exportação de produtos sustentáveis desta economia verde da Amazônia, Daniel, é de 200 bilhões de dólares por ano. Então, esse dinheiro tem que ser voltado para a vocação local, que é a economia verde. Portanto, se tivermos um programa como é o nosso, focado no combate ao desmatamento, plantio de árvore, e focar os recursos já existentes na região para esta economia verde, para a bioeconomia, uma economia que vai exportar produtos que o mundo quer, e esse produto já está estimado em torno de 200 bilhões de dólares, certamente a Amazônia vai se tornar a região exemplo do mundo, exemplo na captura de carbono, exemplo na retomada do crescimento econômico, na fixação de carbono e principalmente na geração de produtos exportáveis, sustentáveis, e vai fazer com que a Amazônia seja, assim, aí um grande carro-chefe da retomada do crescimento econômico do Brasil. Perfeito, candidato. A gente agora, então, inicia a série de perguntas. A gente começa com o grupo Imirante do Maranhão. A gente pode colocar a pergunta que foi enviada pela equipe de jornalistas de lá. Candidato, hoje uma das principais dificuldades que a presidência da República tem no que diz respeito à região amazônica é a equalização entre infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Qual é a sua proposta para garantir essa infraestrutura de telecomunicações, de logística, sem que comprometa a preservação ambiental na Amazônia? Bom, certamente... Tem 5 minutos. Muito bem. Certamente, a questão da infraestrutura ela é fundamental. Principalmente, nós precisamos chegar com a digitalização nessas regiões importantes aí. Mas, mais importante, nós precisamos escoar essa safra toda que nós vamos produzir dessa bioeconomia verde aí. Então, alguns projetos importantes foram aprovados recentemente no Congresso, como é o caso da nova PL das ferrovias, que vai permitir esse investimento da ferrovia para escoar. Mas o mais importante hoje é o uso da tecnologia no curto prazo para combater o desmatamento. Nós precisamos ter embargo automático de regiões desmatadas, nós precisamos aproveitar uma medida importante que foi aprovada recentemente, aí, para que acabe com grilagem de terra, isto é, a digitalização dos cartórios, porque, como você sabe, esse aí é uma rede de criminosos, né? Desmata, tem a grilagem, já está comungado com o cartório e as coisas começam a avançar. Então, nós precisamos ter uma infraestrutura capaz de fazer com que as riquezas geradas nesta Amazônia sustentável seja exportada, mas evidentemente preservando o meio ambiente. Mas nós temos que combater tanta coisa ilegal, né? É o desmatamento, é o garimpo ilegal, é atividades ilegais, que isso aí só prejudica o Brasil, prejudica a economia local e, principalmente, mantém as pessoas no estado de pobreza. É um dos piores IDHs do Brasil, a região amazônica, justamente porque a riqueza não fica na região. Essa riqueza está sendo extraída por criminosos e não pelo mercado. Nós precisamos organizar o mercado, portanto, combater toda a ilegalidade do minério ilegal, do comércio ilegal de madeira, da grilagem de terra, para que essa riqueza fique na Amazônia. Daí a importância de termos uma infraestrutura voltada para essa economia verde, e não do jeito que é feita hoje, que no fundo nós só temos aí quase um grau gigantesco de atividades ilegais e que sobra pouco dinheiro no bolso da população. Vou aproveitar um pouquinho o tempo que a gente tem da pergunta, ainda nesse tema. A gente tem alguns entraves aí de projetos, como, só para citar um exemplo, a Ferrogrão, que ligaria o Mato Grosso até aquela região oeste do Pará para escoar a produção de grãos, que vem crescendo bastante. Só que ela está hoje parada no STF, questionada justamente por outros partidos políticos.
Como que se resolve isso e também a questão da legislação ambiental para que possa implementar projetos de infraestrutura na região? Isso é que precisa de poder do governo executivo, precisa do poder executivo. Esse emaranhado é o retrato de um governo à deriva. É um absurdo essa exploração política de manter a região subdesenvolvida por o que eu chamo de um ambientalismo barato, um ambientalismo de esquerda, que acha que qualquer coisa que se fizer significa devastar o meio ambiente. Não, o meio ambiente, precisamos conciliar as duas coisas, preservação, sustentabilidade com o mercado. É o mercado que vai resolver a questão do meio ambiente no Brasil. Não podemos esquecer que hoje temos mais de 50 trilhões de dólares em investimento privado querendo vir para o Brasil se respeitarmos as questões de sustentabilidade, como ambiental, o social e a governança. Portanto, o mercado quer investir. Nós não podemos deixar de gerar riqueza numa região por questões político-ideológicas completamente ultrapassado no mundo de hoje. Nós temos de enxergar o meio ambiente como a maior oportunidade que o Brasil tem hoje para atrair investimento, gerar riqueza, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil. Nós não podemos deixar de lado esta importância de inserir a Amazônia com crescimento econômico sustentável, ambientalmente sustentável, e que vai gerar riqueza e desenvolvimento para a região. Perfeito. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu vou só citar aqui e agradecer o André Dantas, que é o intérprete de Libras, que vem fazendo esse trabalho conosco. Em todas as entrevistas nós vamos ter esse trabalho importante. E partindo então para a terceira pergunta, agora do grupo A Crítica do Amazonas, a gente pode colocar o vídeo. Candidato Felipe Dávila, nós acompanhamos aqui no nosso estado, desde o final do ano passado, uma intensa invasão do garimpo ilegal ali na região do Rio Madeira, né? Boa parte dos ambientalistas comenta que isso aconteceu muito por conta do afrouxamento da fiscalização dessa atividade naquela região. Gostaria de saber do senhor, caso o senhor seja eleito presidente da República, de que forma o senhor pretende combater essa atividade? Você tem toda a razão. Esse garimpo ilegal é fruto da ausência do Estado. Nós precisamos usar, hoje nós temos imagem de satélite, hoje é possível sim fazer uma fiscalização ativa e impedir que esses criminosos que destroem a nossa riqueza e empobrecem a nossa população local. É um absurdo total, precisa mais Estado. O Estado precisa fazer valer o seu poder para evitar atividades criminosas como essa. Mas nós precisamos fazer isso de duas formas. Primeiro, usar a tecnologia, como eu estava dizendo aqui, imagens de satélite, para poder ter embargo automático, para poder ter foco nessa ação, nesse combate à ilegalidade. Mas não é só isso, não. Nós precisamos entender a cadeia da ilegalidade, porque o garimpo ilegal tem cadeia, tem toda uma cadeia do que eu chamo da demanda disso. Então, nós precisamos, sim, combater esse crime no sistema financeiro, nas nossas fronteiras, nos intermediários, é toda uma cadeia. Então, nós precisamos quebrar os elos dessa cadeia do crime, e isso é possível fazer hoje com inteligência, com vontade política, e evidentemente você sabe que parte dessa vontade política é contrariar, sim, interesses, inclusive de políticos, maus políticos da região, que estão aí totalmente envolvidos com esse crime organizado, que é um verdadeiro absurdo. Nós precisamos enfrentar isso com a Polícia Federal, Ministério Público, Exército, tecnologia, para quebrar essa cadeia. Como nós temos essa cadeia em várias áreas aí da Amazônia, como a gente sabe muito bem, como eu estava contando há pouco aqui, da questão das grilagens. Então, é preciso mais Estado, sim. O Estado precisa valer a sua autoridade e não deixar que se torne uma terra de ninguém, explorada pelo crime, pelo comércio ilegal, e isso, como eu disse, não só prejudica o meio ambiente, como não deixa um centavo na mão da população local. Portanto, é preciso mais Estado para combater esse, eu chamo esse descalabro, que é o comércio, o garimpo ilegal. Aliás, uma das coisas que nós temos que fazer é combater o garimpo ilegal, mas com toda a força que o governo tem. E o governo precisa enfrentar as resistências da política, da má política, que impede que isso aconteça. E que se existe o garimpo ilegal, existe um mercado ilegal que também compra esse produto, isso. Né?
Por isso que eu estou dizendo, precisa pegar a ponta também de quem está comprando isso, porque enquanto tiver demanda, então nós precisamos quebrar a cadeia. Por isso que eu estava dizendo isso, é muito importante quebrar a cadeia. E isso precisa de inteligência, Polícia Federal, Exército, né? E o Estado, fazer valer a lei. Perfeito. Candidato, a gente vai seguir, então, em frente. A próxima pergunta é do Diário da Amazônia, de Rondônia. Candidato Felipe Dávila. Os povos tradicionais da Amazônia sofrem com isolamento social, carência de políticas públicas, principalmente saúde, educação e moradia, e sofrem a pressão da garimpagem ilegal e do crescente latifúndio. Em seu plano de governo, o que existe de concreto para dar dignidade a essa gente, principalmente os indígenas e quilombolas, garantindo o direito à terra e ao bem viver? Bom, são questões muito importantes. Como eu disse, é o pior IDH do Brasil, é na região, justamente por causa disso. Onde há ilegalidade, onde há a ausência da lei, do Estado de Direito, evidentemente são as pessoas que mais sofrem, e principalmente as pessoas mais pobres. Por isso, essa importância do Estado fazer valer a lei, no combate ao desmatamento, combate ao garimpo ilegal. Mas eu quero tocar num ponto que você mencionou, que é a questão dos indígenas. Primeira coisa que nós precisamos fazer, demarcação das terras, tem que terminar isso. Segunda coisa, eles é que tem que decidir o futuro deles. Eles é que tem que escolher. Nós temos mania de fazer com que os indígenas tenham assim 200 instituições, ONGs, governo, todo mundo falando em nome deles. Mas eles têm que falar em nome deles. Nós temos de entender os indígenas como pessoas responsáveis que entendem melhor do que ninguém o que é melhor para eles. Então, a exploração de atividades sustentáveis é algo fundamental que é para eles decidirem e não para nós decidirmos. O que é preciso, evidentemente, é ter, depois que eles decidirem que eles querem uma determinada atividade, até mesmo o garimpo legal, não ilegal, ou exploração de outras atividades, aí sim a regulamentação, a lei, em caso de garimpo, autorização do Congresso Nacional, mas eles é que precisam ser ouvidos. É inacreditável como tem muita gente falando em nome deles e eles não são escutados. Eles é que tem que ser a autoridade máxima. É que nem o que eu digo, eles são os proprietários da terra. Como proprietário da terra, eles têm que decidir o que eles querem fazer com a terra. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante. Segundo, acabar com esse garimpo ilegal. Mais de 6 territórios indígenas aí são invadidos com exploração ilegal. Então, nós precisamos fazer a lei valer e depois deixar que eles escolham o que eles querem fazer. Que atividade sustentável, que vai gerar, sim, receita, para eles é muito importante. E terceiro, isso que eu vim falando na primeira pergunta que eu respondi, que é foco nas atividades econômicas que têm vocação com a floresta e de forma sustentável. Como eu disse aqui, nós temos nesta economia verde, sustentável, explorando devidamente produtos da floresta, o Brasil tem capacidade de exportar mais de 200 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos deixando dinheiro na mesa porque não conseguimos organizar o Estado, fazer a lei valer, para que esses investimentos sustentáveis possam, sim, trazer mais dinheiro, melhor condições de vida, principalmente melhoria do IDH nessa região que tanto carece de uma melhoria. Por quê? Porque é isso aí que eu estava dizendo aqui, menos de 9% da região amazônica inteira participa do PIB brasileiro. Então, nós precisamos reverter isso. Eu entendo que esta região é a região com maior potencial da retomada do crescimento econômico no Brasil, porque o mundo caminha para a era da descarbonização, para a economia de baixo carbono, e não há outra região no mundo que pode liderar essa transformação da economia de baixo carbono com crescimento sustentável do que a região amazônica. Portanto, eu entendo que essa vai ser a grande fronteira do crescimento econômico da economia de baixo carbono. Candidato, você citou durante a resposta que o fim da demarcação de terras indígenas. Hoje ela é feita por decreto, né, do governo federal. Existe uma proposta no Congresso Nacional de que isso seja avaliado pelo Congresso. Queria que você detalhasse um pouco mais a sua visão sobre o processo de demarcação de terra indígena. Olha, nós precisamos, aí, Daniel, duas coisas importantes. Tem que
continuar o processo de demarcação de terra indígena, mas não é só de terra indígena, nós precisamos avançar, inclusive colocar metas para os governos, porque nós precisamos de demarcação de terra, titularização de terra, o CAR, o PRA, nós precisamos desses instrumentos legais para se fazer uma política de Estado, porque senão, você sabe muito bem que isso acontece no que a gente chama da terra de ninguém, né? Aí é que começa a confusão. Então, nós precisamos da titularização de terra. É algo fundamental. E o governo federal tem que determinar as metas para cada estado. Lá no Centro de Liderança Pública, a instituição que eu liderei durante 14 anos, voltada para a formulação de indicadores, nós estamos colocando lá, tem que aumentar o peso do CAR no ranking de competitividade dos estados, porque nós precisamos disso para ter o PRA. Então, nós precisamos do Estado organizando toda essa titularização de terra, porque se nós não tivermos isso, não teremos paz na região e teremos sempre esse avanço da ilegalidade, porque é com esta titularização que nós vamos poder cobrar, fiscalizar e punir os infratores. Não importa se são tribos indígenas, privados, ou que seja, mas se a gente não souber quem é o responsável por aquela terra, como é que nós vamos fazer isso? Então, essa questão da titularização de toda a terra, ela é vital para resolvermos a questão do desmatamento e, sim, da exploração de atividades sustentáveis na região. Eu vou insistir um pouquinho só para ficar bem claro, viu Felipe? Eu queria saber a sua opinião assim, sobre novas demarcações de terras indígenas. Você seria contra novas demarcações? Eu sou a favor do que está na Constituição. Eu sou a favor do que está na Constituição. A gente tem que honrar aquilo que está na Constituição. Temos que regulamentar o que estava na Constituição. Depois que a gente fizer isso, a gente pensa como é que vai fazer daqui para frente. Mas não dá. Tem que ter um marco. Quando é que começa isso? Isso já foi definido. E nós temos de zelar por isso. Porque senão nós vamos ficar discutindo toda vez qual que é o marco zero disso. Já foi determinado o marco zero. Olha, e eu vou dizer isso aqui. Por que, Daniel, que é tão importante isso? A questão, veja só o que aconteceu com o Código Florestal Brasileiro. Nós demoramos quase 8 anos para discutir o código e depois demoramos mais 7 anos para regulamentar o código. Vamos fazer o código valer. É uma das melhores legislações do mundo em termos de preservação, de sustentabilidade e de respeito ao agronegócio. Então, vamos fazer valer o código, vamos fazer valer a Constituição e vamos parar de ficar dando interpretação subjetiva das coisas, porque isso só aumenta a insegurança jurídica no país. Perfeito, está claro. Bom, a gente segue então agora para a pergunta 5 da Gazeta do Cerrado de Tocantins. Candidato Felipe Dávila, a educação é um desafio latente e precisa melhorar os indicadores com políticas regionais de inclusão. Na Amazônia, 31% dos estudantes matriculados no ensino médio têm idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados. Essa taxa é de 28% no resto do país. Por fim, a evasão escolar durante o ensino médio na região é também superior à média nacional. Qual projeto você tem para impulsionar o fortalecimento da educação? Bom, a educação é um pilar fundamental do nosso plano de governo. Nós temos de focar na educação básica. No nosso plano de governo o Brasil hoje está entre os 10 piores países do mundo na educação, de acordo com o PISA, que é um exame internacional que mensura o grau de conhecimento dos alunos aos 15 anos de idade em matemática, ciências e línguas. Nós queremos colocar o Brasil entre os 20 melhores do mundo em 7 anos. Como é que nós vamos fazer isso? Focando na educação básica, com indicadores. Hoje, nós não temos indicadores que focam no aprendizado do aluno. A educação pública tem que focar no aprendizado do aluno. Aprendizado do aluno significa alfabetização plena das crianças aos 8 anos de idade. Hoje, você sabe que com a pandemia o que aconteceu, mais de 40% das crianças não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. Mas olha, antes da pandemia era igual. No governo Lula, 50% das crianças não foram devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. Então, quer dizer, não tem só a pandemia, é política pública desastrosa, que não é voltada para o aprendizado do aluno. É uma política pública voltada para a máquina da educação e não para o aprendizado do aluno. E aprendizado do aluno, nós temos de focar nos programas exemplares que nós temos já no Brasil. Nós precisamos focar na formação de professores, aumentar a barreira aí desse ingresso do magistério, fazer com que os melhores alunos do Enem entrem no magistério, entrem na carreira da pedagogia, estudem pedagogia, que é muito importante, e mudar o curso
O curso de formação de professor tem que ser com aula prática e teórica. Não adianta ser, como é hoje, só tem aula teórica, não tem aula prática, você vai praticamente começar a aprender a dar aula quando entra na sala de aula depois de formado. Não, é preciso investir na formação de professor, pagar melhor os professores, mensurar o desempenho dos professores na sala de aula. E se os professores ali estiverem ensinando o conteúdo que eu chamo do ano série das crianças, precisa ser melhor remunerado, sim. E investir principalmente numa coisa muito importante que você mencionou, é a educação profissionalizante no ensino médio. A gente precisa ter esses cursos técnicos profissionalizantes para reter os jovens na escola, porque eles querem ficar na escola, porque eles vão aprender uma profissão e eles vão sair de lá empregado. É fundamental. Então, curso profissionalizante, escola a tempo integral, formação de professor e foco na alfabetização plena das crianças até os 8 anos de idade, e a primeira infância, que também tem um papel vital. Tem programas fantásticos, aí como o Compass, lá em Recife, que pode ser copiado, expandido para o resto do Brasil. Portanto, temos de encarar a educação com prioridade total, mas para fazer isso, precisamos focar no aprendizado do aluno, mensurar o aprendizado do aluno, na formação do professor e replicar as boas experiências de educação que existem espalhadas pelo Brasil no ensino básico. Quando você fala em educação, a gente na hora lembra do Pacto Federativo, né? Porque uma parte da educação básica fica a cargo do município, o médio com o Estado e superior já com o governo federal. Teve um embate mais recente com a definição do piso, né, para os professores. Muitos municípios declaram que teriam dificuldade de pagar essa folha. Como é que você vê o gasto com o funcionalismo público na educação e como dar mais tecnologia também para as escolas na Amazônia, especialmente no interior, né, em que nesse período de pandemia muito aluno teve aula virtual, mas na Amazônia você não tinha internet de qualidade, então muita gente perdeu 2 anos de aula. É verdade. Primeiro precisa chegar a internet em todas as escolas. Isso é uma coisa muito importante. Mas quanto ao gasto, a gente tem que ter a régua. Como a gente quer colocar o Brasil entre os 20 melhores países do mundo no PISA, essa vai ser a régua para mensurar o desempenho das escolas municipais, das escolas estaduais. Nós vamos ter que ter uma régua. A régua é o aprendizado do aluno. E não quanto se gasta. Nós precisamos gastar com qualidade. Nós precisamos pagar o bom professor, melhor, nós precisamos pagar o bom diretor. E o bom professor e o bom diretor é aquele que o aprendizado do aluno está condizente com o ano série. Olha o que acontece hoje, que você sabe muito bem. 1 em cada 10 alunos que terminam o ensino médio não sabem o conteúdo, né, mínimo em matemática. É um desastre total. As crianças estão indo à escola e não estão aprendendo. Não podemos tolerar isso. A régua tem que ser o aprendizado do aluno, inclusive para a remuneração do diretor da escola, dos professores. Tem que ser o aprendizado. O cliente final nosso é a criança, é o jovem que precisa aprender. E a gente tem que pensar que não pode mais tratar de forma isonômica essas remunerações. Por isso que eu acredito muito que nós precisamos fazer a reforma administrativa para poder mensurar o desempenho. E todo bom funcionário público é favorável a essa reforma, porque eles querem ser reconhecidos pelo trabalho que fazem. O bom professor, o bom diretor quer ser reconhecido pelo seu trabalho. E o reconhecimento do seu trabalho está refletido, sim, na qualidade do aprendizado das crianças e dos jovens. Ok, candidato, a gente segue agora para a 6ª pergunta do Grupo Gazeta, do site Gazeta Digital de Mato Grosso. Candidato Felipe Dávila, como o senhor tem analisado a saúde nos estados da Amazônia Legal? O que tem pensado para esse setor, tendo em vista que muitas pessoas morrem por falta de UTI e tratamentos de ponta? É verdade, a situação da saúde aí é muito precária, como a gente viu durante a pandemia, e lá em Manaus, que foi uma tragédia, né? Foi talvez um dos maiores símbolos da tragédia brasileira. Mas nós precisamos focar em 2 coisas na saúde. Primeiro, o que eu digo é a digitalização do processo de saúde. Nós precisamos começar a ter todos os dados numa única base de dados. Hoje, parte do seu exame está num laboratório, a outra está num hospital, o outro está em outro lugar, está tudo espalhado. A gente precisa começar a ter uma única base de dados. Isso é muito importante para evitar esse estrangulamento na saúde terciária. E daí, investir muito em prevenção. O médico da família,
é fundamental, mas ele precisa ter o seu prontuário eletrônico, a gente precisa ter mais telemedicina, nós precisamos ter esses recursos tão importantes para melhorar a qualidade do atendimento da saúde. Então, voltando aqui à saúde primária, o que significa isso? Se o médico da família puder ter ali seu grande prontuário, contando todo o histórico do paciente, e para onde você for, qualquer médico, mesmo o que está muito distante por causa da telemedicina, onde é possível, ele pode puxar seu histórico e entender o que está acontecendo, é muito melhor para se fazer o diagnóstico, é muito melhor para ter medidas preventivas da saúde e evitar esse estrangulamento dramático na saúde terciária. Então, é preciso investir em tecnologia, digitalização. Nós precisamos ter uma outra coisa muito importante. Nós queremos criar uma central única do SUS, justamente para entender onde é que estão as ociosidades do sistema. Porque tem muito sistema que está ocioso. Você quer, por exemplo, fazer um atendimento médico para estar demorando muito numa cidade ou num bairro, mas aí 2, 3 quilômetros ou 5 quilômetros dali tem um outro lugar que está ocioso que tem um médico que pode atender amanhã. Então, é preciso realocar melhor esses recursos de forma mais eficiente. E terceiro, nós precisamos sim mexer com a tabela do SUS, evidentemente que precisamos, mas não é só para o procedimento. De novo, como a educação, precisa ser pelo resultado final. Curou a pessoa, tratamento 100%, a cirurgia foi um sucesso, ou uma doença como diabetes ou hipertensão está sob controle, são esses indicadores que tem que melhorar a qualidade da remuneração. E terceiro, nós precisamos aumentar as parcerias público-privadas. A gente sabe que o SUS só funciona com hospitais filantrópicos e santas casas. Então, essa coordenação melhor, que se perdeu do governo federal com estados e municípios, e principalmente com os hospitais públicos, os hospitais filantrópicos e santas casas, nós precisamos resgatar isso, porque parte dessa coordenação da saúde se desfez durante a pandemia por essa guerra política entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Não, nós precisamos, de novo, trazer mais essa harmonia entre as esferas de poder para que a saúde possa dar melhor resultado. Mas, resumindo aqui, foco na saúde primária, digitalização para que nós possamos ter cada vez mais os dados concentrados em um lugar e evitar desperdício, e deixar a saúde terciária, sim, para última instância, ou seja, vamos tentar resolver a maioria dos problemas na saúde primária e secundária, e melhor coordenação com o governo federal, estados e municípios, principalmente nessa grande parceria público-privada que é o SUS, e aí sim, com hospitais filantrópicos, santas casas e hospitais estatais ou federais, né? Então, nessa linha, você acha que deve haver uma coordenação maior, com mais participação de hospitais privados, atendendo mais pelo SUS? Exatamente. Exatamente. Não construir novos hospitais. Não, vamos aproveitar a ociosidade. Tem tanta ociosidade. É melhor pagar ali, resolver, do que ficar construindo hospital. E na linha de programas como Mais Médicos, entre outros, para levar mais médicos em regiões onde existe uma dificuldade maior do município contratar um profissional para aquela região. Você tem alguma ideia sobre isso? Olha, aí, Daniel, o que a gente precisa fazer é criar incentivos. Nós precisamos criar incentivo. Olha, a pessoa que for lá vai ganhar mais, vai ter uma pontuação melhor, vai poder escolher um outro posto melhor do que outro candidato quando ele quiser pedir transferência para um outro estado depois de um período de 2 ou 3 anos. Nós precisamos criar incentivos. Nós precisamos mudar a política de incentivo. E como eu estava dizendo aqui, o serviço público tem que ser voltado para o cidadão. A educação pública de qualidade é a educação que faz o aluno aprender. A saúde pública de qualidade é a saúde que resolve as questões de saúde da pessoa. Não adianta falar que eu gasto tanto com a educação, eu gasto tanto com a saúde, se ela continua sendo de péssima qualidade. A criança não aprende, a pessoa não é atendida. Não resolve isso. Nós precisamos mudar a lógica do serviço público. O Estado tem que servir o cidadão. Hoje, o Estado se serve do cidadão, cobra um monte de imposto e presta um serviço público de péssima qualidade. Esta é a equação que nós temos de inverter. Ok, a gente segue agora com a pergunta do Roraima em Tempo. A gente pode colocar o vídeo. Candidato, em seu plano de governo, o senhor defende a promoção de articulações das forças de segurança, principalmente entre os sistemas de inteligência e informação das polícias estaduais e federais. Como o senhor pretende realizar essas articulações de forma funcional, garantindo a autonomia individual de cada órgão? Ótima pergunta. Como é que nós temos de fazer isso?
Primeiro, nós temos que focar, por exemplo, no crime organizado. Então, nós vamos compartilhar a inteligência do crime organizado. Tem que juntar a Polícia Federal, as duas polícias estaduais, tanto a civil quanto a militar, Ministério Público. É preciso ação conjunta. Você só combate o crime com inteligência. Evidentemente que as investigações secretas da Polícia Federal não vão ser compartilhadas, mas os dados importantes para desmantelar o crime organizado precisam ser compartilhados. E hoje você sabe, cada um tem o seu feudo de poder. Ninguém quer abrir mão do seu sistema, do seu banco de dados. Não, isso não funciona, isso não serve à população. O que serve à população é justamente essa unificação do banco de dados, inclusive para determinar outros indicadores importantes para melhorar a questão das investigações. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós precisaríamos ter na Polícia Civil um indicador por elucidação de crime. Ué, não é esse o papel da Polícia Civil? Não é o papel de elucidar crimes? Não é possível que o Brasil tenha um número tão baixo de elucidação de crimes. É muito baixo. Então, nós precisamos criar, de novo, sempre indicadores que dê transparência ao sistema, que o cidadão possa cobrar e também que quem trabalha no sistema vai entender como ele vai ser avaliado. Ele vai ser avaliado por esses indicadores, por sucesso nesses indicadores. Elucidação de crime, desmantelamento do crime organizado. Nós precisamos colocar ali quais são os indicadores, porque é assim que nós vamos melhorar a questão da segurança pública. Porque hoje, se não elucida o crime, ninguém é punido. Então nós precisamos. E aí tem um outro ponto importante no programa de governo que eu coloquei lá, que é a independência do diretor-geral da Polícia Federal. O presidente da República, óbvio, tem o poder de escolher, assim como ele escolhe o presidente do Banco Central. Mas esse mandato não vai coincidir mais com o presidente da República. Por quê? Isso é importante. Para dar autonomia à Polícia Federal a fazer as investigações necessárias, principalmente em escândalos de corrupção na máquina pública, porque senão cada vez que vai investigar algum aliado do presidente da República ou familiar do presidente da República, o que acontece? Troca-se o diretor-geral da Polícia Federal. Não é assim que se faz. Isso aí acaba comprometendo a qualidade das indicações. Nós temos de diminuir essas indicações políticas para justamente dar mais autonomia às investigações. Portanto, eu acredito que nós podemos sim combater o crime organizado, como foi feito em vários países do mundo, quando você tem essa unificação de dados, coordenação melhor das polícias, trabalhando num propósito comum e regras claras de mensuração, de sucesso ou de avaliação dessas pessoas trabalhando, porque é assim que nós vamos melhorar a questão da redução da criminalidade e principalmente o crime organizado. Só um último ponto aí que eu acho importante, que nós colocamos também no plano de governo, que é o rastreamento das armas e munições no país. Nós precisamos aprovar um projeto de lei, que eu não sei por que o governo não aprovou, mas de rastreamento das armas. Nós precisamos saber, é o que eu digo assim, o DNA de cada munição, de cada arma. Nós precisamos saber isso, precisamos combater o comércio ilegal de arma e saber todas as armas serem rastreadas que entram no país, principalmente armas que vêm de fora do Brasil. Precisamos ter rastreamento de armas. É algo fundamental para reduzirmos a questão do poder do crime organizado. Eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem ainda e perguntar a sua opinião sobre essa questão do armamento, né? Um dos candidatos defende uma nova campanha para desarmamento. Como é que você vê essa situação hoje da legalização do porte de armas? Olha, eu sou favorável à lei atual. Acho que as pessoas têm o direito de portar a arma, da posse, mas é que o que está acontecendo agora é uma coisa muito mais grave. Se você quiser ter uma arma e tirar um porte, é um processo complicado. E tem que ser complicado. Não pode dar arma para qualquer um, tá certo? Agora, o que está acontecendo é a banalização do porte de arma agora. Por que acontece? É só você criar aí um clube de tiro na cidade e fala que 24 horas, e aí qualquer um que quer participar do clube de tiro, com aquela carteirinha do clube de tiro, você consegue ficar armado 24 horas. Isso é um absurdo total. Isso é burlar a lei. Isso é burlar a lei que é muito bem feita no Brasil. É uma lei que, para quem quiser ter porte de arma, precisa sim passar por, vamos dizer assim, um processo rigoroso para saber se aquela pessoa pode ou não carregar uma arma.
Agora, quando você cria esses clubes de tiros e cria o tal do CAC, aí você está, na verdade, deturpando uma boa lei que existe. Então, eu sou a favor do porte e posse de arma, mas eu sou contra essa banalização do que vem acontecendo com esses CACs, que isto sim é não respeitar a liberdade de uma pessoa carregar arma, porque para carregar arma no Brasil precisa ter rigorosos pré-requisitos para você ter um porte de arma. Então, eu sou contra essa banalização dos CACs que está acontecendo hoje no Brasil. Se me permite, bem rapidinho ainda nesse tema, candidato, sobre o narcotráfico internacional, que tem crescido muito também na Amazônia. O senhor pensa em algum tipo de articulação com outros países para proteger mais as fronteiras ali? Então, voltando aí à questão do... Nós sabemos o DNA da droga. Você sabe de onde é que vem a cocaína, você sabe tudo. Agora, ela entra por aí, mas quase toda ela está saindo pelo Porto de Santos, aqui em São Paulo. Então, ou a gente trata essa cadeia total, ou é impossível combater. Então, nós precisamos... E é mais fácil, se quase toda a droga está saindo por Santos, é melhor a gente começar a combater isso com inteligência no Porto de Santos, para começar, porque tem uma fronteira tão ampla como a nossa, da Amazônia Legal, onde está entrando muita coisa. Mas hoje, nós sabemos de onde é que está vindo a droga. Então, nós precisamos aproveitar esse DNA de onde a gente sabe que sai a droga, seguir o caminho dela e pegar no seu ponto mais frágil. Eu vou dar um outro exemplo da Amazônia, que nós temos um grande problema, que você sabe muito bem, que é carvão vegetal, né? Queima ilegal de madeira. Por que é isso? Nós temos aí mais de 4.000 carvoeiras, que eu chamo aí desses ferro-gusa, que consome, na verdade, carvão vegetal. Você sabe que é ilegal. Então é mais fácil você combater nas carvoeiras do que tentar pegar todo o comércio, toda a exploração ilegal de madeira, porque você tem que sufocar a demanda. O crime, você tem que combater sufocando a demanda e quebrando essa cadeia do poder, principalmente do poder financeiro. É por aí que a gente tem que combater. Perfeito. Vamos agora para a pergunta aqui da Gazeta do Acre. Candidato Felipe Dávila, na questão ambiental, o senhor tem defendido transformar o Brasil na maior potência mundial de baixo carbono. Defende que é uma possibilidade gigante de negócio com elemento químico no Brasil, que conta com uma extensa área verde. Como criar essas condições para atrair investimentos internacionais desse mercado? Criar uma agenda ambiental responsável e, ao mesmo tempo, gerar emprego, renda e desenvolvimento para os mais de 30 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica? Bom, esse é o ponto, o eixo central do nosso plano de governo. Nosso plano de governo é fazer o Brasil se tornar uma potência de carbono zero até 2030. Esse é o nosso eixo central. Eu acredito que essa é a maior oportunidade que o Brasil tem. Aliás, eu sou o único candidato a presidente que colocou a questão ambiental como o eixo central do seu plano. É daí que vai abrir todas as outras coisas que a gente está falando aqui, abertura do mercado, tudo, mas parte de um eixo central. Por quê? Como eu disse há pouco, o Brasil tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. Eu digo que nós somos a Arábia Saudita da economia de baixo carbono. Nós temos o que o mundo inteiro quer, fixar carbono, capacidade de fixar carbono. Só o Brasil pode fazer isso. Nós temos 50 trilhões de dólares carimbados com a ASG, com ambiental, social e governança, loucos para vir para o Brasil, para poder investir em áreas fundamentais, por exemplo, a questão do saneamento básico. Você sabe muito bem, acabamos de aprovar um novo marco do saneamento básico, e mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Com esse dinheiro, com esse investimento externo, na economia verde, quantas coisas nós podemos aproveitar da floresta, né? Quantas coisas nós podemos fazer de forma sustentável para criar aí o bioplástico, para criar novos produtos alimentícios, para criar adubo orgânico melhor, de melhor qualidade aí para que nós possamos melhorar as nossas lavouras. Tem tanta coisa que dá para desenvolver. Então, eu vejo, como eu disse, a região norte, a região amazônica, como o maior potencial da retomada do crescimento econômico no Brasil. Acho que vai ser a grande região que vai crescer e explorar, porque nós podemos reduzir a emissão de carbonos com o plantio de árvores, como eu disse, a silvicultura no Brasil tem que crescer, e tem que crescer muito na região amazônica, para a renda ficar justamente nas mãos dos 30 milhões de habitantes da Amazônia. Toda essa bioeconomia, todo esse emprego verde tem que ficar aí. Então, veja só
Que maravilha de oportunidade que nós temos aqui. Capturar 50% do carbono do mundo, o mundo precisa do Brasil, e o Brasil precisa do mundo para ter todo esse investimento que o mundo quer e condicionado a uma economia de baixo carbono. E por último, é o que eu chamo do restauro da credibilidade internacional do Brasil. O Brasil só vai voltar a ser uma potência respeitada quando o Brasil levar a sério a economia de baixo carbono. Não há menor chance do Brasil resgatar a sua respeitabilidade, a sua reputação internacional, enquanto continuar a desmatar. E aí nós temos de aproveitar também outras coisas fantásticas que existem. Por exemplo, nós já temos hoje as regras, tem o Climate Policy Initiative lá, que tem todo um arcabouço de legislação que precisa ser aprovado para termos um crescimento sustentável. Tem tantas ações importantes. Não vamos parar de inventar roda. Vamos aproveitar essa enorme oportunidade que o mundo e o mercado estão dando ao Brasil. O mundo e o mercado estão dando a seguinte oportunidade para o Brasil. Brasil, toma juízo, entra na economia de baixo carbono, que você vai ser o país que vai mais receber recursos internacionais para investir na melhoria da educação, da infraestrutura, no crescimento econômico e principalmente numa economia sustentável e verde. Candidato, a gente tem um minutinho para essa pergunta ainda. É possível resumir em um minuto para que quem não conhece muito esse assunto entenda de maneira bem simples o que é essa economia de baixo carbono? Como é que ela muda a vida do Amazônia? Bom, primeiro, está dizendo isso, é transformar plantio de árvore em dinheiro, que é a questão da silvicultura, né? Outra coisa importante, essa história que a gente está falando aqui do carbono vegetal, precisamos ter ali, vai plantar árvore, inclusive, para servir como, de novo, como para toda essa parte de infraestrutura que nós precisamos, as carvoeiras e para o ferro gusa, mas de forma legal, não de forma ilegal. Vamos gerar receita. Precisamos entender que isso precisa ter origem. Nós precisamos saber rastreamento das árvores. Outra área importante, veja só os programas também que melhoram pastagens, como a gente está tendo o programa ABC, que junta agora a floresta com gado e lavoura. É um programa incrível que está acontecendo. Precisamos aumentar isso. Isso é outra fonte de receita importante. Não só é ambientalmente correto, mas ajuda a melhorar a pecuária brasileira, que é algo fundamental. Aproveitar essas terras degradadas para continuar esse replantio. Nós estamos falando aqui mais de 3 milhões de empregos que podem ser gerados na região com plantio de árvores, puxa vida. E fora a receita que vai trazer todo esse comércio de carbono, de economia de baixo carbono. Ou seja, vai trazer investimento em infraestrutura, vai trazer investimento nessa economia verde, na geração de emprego, não só na melhoria de pastagens, como é o caso, como também, como eu disse há pouco aí, em toda essa tecnologia que nós precisamos pegar do que eu chamo da Zona Franca de Manaus e voltar para tirar o que eu chamo maior valor agregado da floresta. Perfeito. Vamos agora para a última pergunta, que vem do Amapá, nosso vizinho aqui, Amapá, do Diário do Amapá. Candidato Felipe Dávila, especialistas defendem que os estados amazônicos deveriam se consorciar para a formatação de um produto turístico combinado, para desenvolver o turismo regional. O que o senhor acha da proposta e vê como o turismo como ferramenta para impulsionar a geração de emprego e renda para a nossa região? Concordo plenamente, tem um enorme potencial para crescer o turismo na região e o Brasil explora muito mal o seu turismo, né? Para você ter uma ideia, hoje o turismo brasileiro não representa 3% do PIB. Você pega um país como Portugal, a Espanha ou a Grécia, chega a 20% do PIB. Então nós temos um potencial gigantesco de explorar o turismo. Mas explorar o turismo requer isso que nós estamos falando aqui. Por exemplo, escola, que a gente está falando aqui, ensino médio. O que precisava ter no ensino médio se você quer explorar o turismo? Preparar a mão de obra para o turismo. Se essa é a vocação da região, é isso que a gente precisa fazer. Os cursos profissionalizantes voltados para o turismo. Precisamos melhorar a questão da infraestrutura. Precisamos melhorar a questão da segurança. Muitas vezes o que acaba afugentando o turismo é justamente a segurança. Então, assim, vejo que se tivermos uma meta de aumentar a participação do turismo no PIB da região, acho uma meta muito importante, que deveria ser a meta do consórcio. Como é que nós vamos aumentar o PIB do turismo na região? E aí sim, ter projetos conjuntos na formação de mão de obra, na melhoria de infraestrutura, no combate
a insegurança, que todas essas coisas que vão fazer o turismo acontecer. As pessoas, olha, eu que já fiz muito turismo por essa região, eu não conheço uma pessoa que não fica estarrecido com a beleza da região, com o local. Então, assim, tem um potencial incrível. Vamos aproveitar, colocar isso num plano estratégico aí do consórcio de municípios, para dizer que nós precisamos aumentar hoje essa participação muito pequena para fazer com que seja 5, 10, 15% do PIB da região. Acho um enorme desafio, importantíssimo e muito bem colocado. Essa questão do turismo também, candidato, a gente sabe que as tarifas de voo, né, para as cidades da região, elas são bem altas. É possível pensar algum tipo de incentivo também para reduzir o custo do turista que quer vir para a Amazônia? Olha, de novo, é a questão da oferta e demanda, né? Se começar a melhorar a infraestrutura, vai começar a demanda e óbvio que vai começar a ter mais voos, vai começar a ter, inclusive, novos aeroportos. Isso é uma questão de demanda, porque a pessoa chega e fala, puxa vida, ter voo regular aqui, do jeito que as companhias aéreas estão, acaba não sendo vantajoso. Agora, se começam um projeto sério de turismo, certamente vai aumentar. Então, eu acredito que uma coisa puxa a outra, né, Daniel? Nós precisamos da demanda para fazer acontecer. E se esse consórcio de estados, ou um consórcio até de municípios, criar um projeto bem estruturado, esses 50 trilhões de dólares que eu estava falando, certamente parte deles irão para o investimento do turismo sustentável na Amazônia. E isso sim dá, vamos dizer, coragem para os investidores a entender que vai ter que sim melhorar a questão da infraestrutura para fazer com que esse turismo ocorra localmente. Então, é tudo uma questão de projeto que eu chamo de longo prazo. O Brasil, a gente tem mania de tratar política com essa visão imediatista de curto prazo, e isso não vai a lugar algum. E a questão do meio ambiente vai exigir o Brasil a ter uma visão mais de longo prazo, para realmente aproveitarmos as grandes oportunidades que batem à nossa porta. E o turismo certamente é uma delas. Perfeito. Candidato, nós encerramos a rodada aqui de perguntas. Você tem 5 minutos para as considerações finais. Você está falando ao vivo com os principais veículos de toda a Amazônia Legal, nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, exatamente pelo sorteio no Dia da Amazônia, 5 de setembro. Que privilégio. À vontade para considerações finais, e lhe agradeço muito a sua assessoria por garantir esse espaço na agenda e o respeito da sua candidatura em falar com o povo amazônida diretamente dessa forma, e que o Brasil inteiro está acompanhando, com certeza. Muito obrigado, Daniel. Bom, então, eu quero dizer que eu sou o único candidato a presidente da República que colocou a questão do Brasil se tornar uma potência de baixo carbono como o ponto central. Nossa meta está lá, o Brasil ser a maior superpotência econômica carbono zero do mundo até 2030. Isso não é apenas uma meta, isto é uma meta que vai trazer riqueza, investimento para a região. Para uma região que não conseguiu até hoje transformar o seu grande potencial ambiental em recursos. Recursos para a população local, recursos para o desenvolvimento regional. Nós temos a floresta como um verdadeiro ouro em nossas mãos que nós precisamos lapidar. E para isso nós precisamos ter uma visão de longo prazo, para fazer o Estado combater o desmatamento, para deixar o mercado resolver boa parte dessa questão, investindo em áreas importantíssimas como infraestrutura, a economia verde, na questão das energias renováveis. São áreas vitais que vão gerar emprego. E é o último que acabou de ser mencionado, o turismo. Portanto, nós não podemos desperdiçar essa grande oportunidade. O que vai assegurar a retomada do crescimento econômico no Brasil, o desenvolvimento regional na Amazônia e a respeitabilidade do Brasil novamente no mundo é o Brasil ter uma política ambiental sustentável. É o Brasil entender que neste mundo moderno, transformar a economia de baixo carbono na maior oportunidade para a retomada do crescimento, para o desenvolvimento regional, o Brasil não pode desperdiçar essa oportunidade. Nós ganhamos na loteria nesse mundo. O mundo todo quer o que o Brasil tem, a capacidade de sequestrar carbono. Portanto, vamos entender a questão ambiental como o carro-chefe da retomada do crescimento econômico, da renda e do emprego, principalmente na região norte. Nós precisamos entender que todo esse grande potencial que nós temos de transformar
baixo carbono em recursos depende somente de nós brasileiros entendermos como explorar melhor um potencial, as nossas riquezas. Não vamos deixar que isso seja destruído por ideologias, por demagogia, daqueles que acham que preservar é não gerar riqueza e aqueles que acham que desmatar é o único jeito de gerar riqueza. Não, não é assim. Nós temos de gerar riqueza preservando. Nós temos de gerar riqueza extraindo o valor daquilo que nós temos. Este é o meu plano de governo. E nenhum outro candidato aí que vocês vão ter toda essa sabatina de entrevista, que é muito importante, tem um presidente tão comprometido em transformar o Brasil na primeira grande potência de baixo carbono. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Uma boa semana, boa tarde. Até mais, a gente agradece muito. E repetindo mais uma vez, em conjunto, a todos que estão nos acompanhando no Amazonas, com a Crítica, no Maranhão, com o Imirante, em Tocantins, com a Gazeta do Cerrado, no Acre, Gazeta do Acre, Mato Grosso, com o Grupo Gazeta, no Amapá, com o Diário do Amapá, em Rondônia, com o Diário da Amazônia, e em Roraima, com o Roraima em Tempo. A entrevista fica na íntegra disponível em todas as nossas redes sociais, no site liberal.com e no Jornal Liberal a partir de amanhã. E também obrigado a todos que nos acompanharam na Rádio Liberal. Candidato, boa sorte, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Um grande prazer participar dessa sabatina no Dia da Amazônia, com todo o povo da Amazônia e com todos os outros veículos que participaram dessa sabatina. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.